dos congressistas democratas, a maior parte deles aparentemente estão contra este acordo, mas a verdade é que os senadores também disseram que havia muitos americanos que estavam a sofrer e tinha que haver uma solução. Se fosse congressista democrata, fazia um acordo ou não neste momento? Possivelmente não fazia, porque imagino que as motivações, porque essas pessoas que não vão à reeleição, como disse, o fazem, se calhar não são as melhores. Tem a ver com a sua organização da sua vida futura, ligação a empresas, etc. Uma das coisas que eu vi nos muitos contactos que tive com congressistas americanos é que a natureza do sistema favorece a captura por interesses, designadamente os interesses que financiam as próprias corridas eleitorais. E isso acaba por se refletir na forma como os próprios atuam no Congresso e no Senado, designadamente, por exemplo, regulando ou não regulando determinados setores, ou regulando de determinada maneira determinados setores. O caso, para mim, mais flagrante são senadores e congressistas da Califórnia, que é um Estado, enfim, sempre normalmente mais democrata, e senadores democratas e congressistas democratas que claramente serviam os interesses das multinacionais do digital, que não queriam regulação europeia nessa matéria. Portanto, as motivações podem ser diferentes. Agora, o que é que vai passar? Deixe-me responder ainda. Eu não votaria porque estava claro, como se viu do resto das eleições, nestas eleições agora de 4 de novembro, que a maioria dos americanos responsabiliza os republicanos e Trump em particular pelas condições de vida se terem agravado, isto muito devido não só ao não cumprimento das promessas, mas de facto aquilo que Trump prometeu que fazia teve os efeitos totalmente contraproducentes, designadamente das tarifas. Portanto, o custo de vida a aumentar, a inflação a aumentar, o problema da habitação, etc. E foi nessa base que, portanto, vários democratas foram eleitos. E nem falo do caso especial, que é sempre especialíssimo de Nova Iorque, não é? Com a eleição de Zohran Mamdani, mas sobretudo, por exemplo, os casos das governadoras da Virgínia e da New Jersey e depois outras eleições de que nem se fala muito para cargos estaduais diversos, tribunais estaduais, etc., em que os democratas tiveram vitórias significativas com uma grande distância em relação aos republicanos, muito diferente daquilo da votação que houve ainda há uns meses, quando Trump foi eleito, e que significam que muita gente que até votou Trump, entretanto, se desencantou completamente com Trump. E, portanto, quem neste momento está a ser, pela opinião pública americana, responsabilizado pelo shutdown, pelo sofrimento que está a pôr a imensas famílias, designadamente os 650 mil funcionários públicos que não têm salário, que pôr na mesa, não têm salário. Todas as pessoas estão a sofrer e a perspectiva também dos custos de saúde escalarem, se de facto, porque é por causa exatamente do programa de apoio à saúde, que essa divergência levou a não haver acordo sobre o financiamento do governo e levou ao shutdown. Portanto, do ponto de vista do Partido Democrata, do meu ponto de vista, neste momento não interessa uma solução de compromisso. Interessa que fique claro para os americanos que é por causa das políticas da administração republicana e é por causa dos republicanos no Congresso completamente maniatados por Trump que efetivamente eles estão a sofrer muito, para além das consequências que advêm das políticas desastrosas de Trump, das tarifas ao ICE. Por exemplo, houve muitos latino-americanos que votaram por Trump e que agora se voltaram. E, por exemplo, entretanto, os tipos do Texas, por exemplo, os republicanos no Texas, tiveram a fazer o chamado gerrymandering, a redesenhar os distritos que era para apanhar a população latina que eles pensavam que tinha votado por Trump. Mas, entretanto, essa população latina, a ver o que se está a passar com as prisões de pessoas só pela cor da pele ou pela fala hispânica e sem quaisquer antecedentes criminais e em condições absolutamente indignas estão a ser detidos, isso voltou o eleitorado latino-americano que neste momento, nestas últimas eleições,
claramente voltou a votar democrata. Ana, conhece bem aquele país, sabe que Nova Iorque não é a bissetriz dos Estados Unidos. E o que eu lhe pergunto é se um candidato das características de Zoran Mamdani, que embora não possa concorrer às presidenciais, pode ditar um registro do Partido Democrata, não são aquelas propostas eventualmente com que se ganha o Midwest. Ou seja, qual é a via dos democratas para 2028? Exatamente. Eu também acho que Nova Iorque, eu vivi lá 2 anos, não representa os Estados Unidos. Mas é muito significativo aquilo que foi alcançado em Nova Iorque. Por mérito do Mamdani, que era completamente um desconhecido há meses, e por mérito, inclusive, da capacidade de comunicação com a população e a utilização, por exemplo, das redes digitais, etc. Redes sociais, mas também com a agenda que ele trouxe para cima da mesa, que é uma agenda que tem a ver exatamente com a vida do dia-a-dia dos cidadãos, o custo de vida, as creches, os transportes, a habitação, questão essencial. Questões essenciais, que são as questões que efetivamente deviam fazer a diferença entre democratas e republicanos, ou entre progressistas e conservadores, e para já não falar em neoliberais. E, portanto, isso é significativo. Também a capacidade de comunicar esperança. Aquela ideia de que isto não é inelutável, nós podemos vencer e sem dúvida que, apesar de tudo, Nova Iorque vai ser uma montra, não é apenas só para os Estados Unidos, mas para o mundo, da viragem que vai ser possível, se de facto Mamdani, essa é uma questão ainda a ver, for capaz também de deliver, como eles dizem, de cumprir, de satisfazer aquilo que prometeu. E, sobretudo, sabendo que Trump fará tudo enquanto lá estiver, e se tiver capacidade para isso, para o impedir, para dificultar o financiamento, etc. Ele também pode fazer muita coisa que Trump, digamos, até porque o império de Trump também tem muito... Está muito lá em Nova Iorque. Agora, sim, tem razão, isto não é o Midwest, e é nesse sentido que eu digo que mais significativas dessa ganhar de consciência de muitos americanos que até votaram Trump, de que ele efetivamente não serve, são essas outras pequenas eleições que houve agora no 4 de novembro e a nível estadual, e onde até a diferença ainda é mais significativa, porque em Nova Iorque, por exemplo, Mamdani ganhou por 51%, quer a Kamala Harris, quer o Biden... Tiveram mais em Nova Iorque. Sim, mas outro democrata teve 42%, foi como, não é? Pois, e, aliás, a ajuda do Trump na última da hora foi desajuda, claro, de alguma maneira, para o como. E ainda bem. Agora, os que me dizem amigos meus americanos é que muito significativo são exatamente essas vitórias democráticas muito expressivas para outros cargos a nível estadual que mostram, de facto, uma viragem que mesmo, portanto, aparentemente só... Há sondagens também do YouGov que mostram uma queda brutal do Trump para níveis até inferiores aos que ele teve no primeiro mandato, imediatamente, ainda não passou um ano desde que ele está no poder neste segundo mandato, e que essa queda se dá em praticamente todos os estados, com uma exceção, curiosamente, que é o Idaho, é por causa.